A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que é pecar e qual o seu significado na Bíblia do pecado, né? Significa não cumprir uma regra religiosa ou contra Deus, ou uma falta de conformidade com as leis de Deus, ou qualquer transgressão da lei. Na Bíblia, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário a seu caráter, de modo que o homem peca tanto ao não fazer aquilo que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Então, tanto é aquilo fazer o que não agrada a Deus e fazer aquilo que desagrada a Deus, que consiste em fazer o que a lei proíbe. Em hebraico, pecar, né, tem satash, né? Significa algo como desviar do caminho ou desviar deliberado. Avel ou avon designa um tipo de falha de integridade, desonestidade, iniquidade ou afastar-se intencionalmente do caminho justo. Pesha transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, algo comum, uma quebra de aliança. Rachá significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral ao fugir das regras estabelecidas. Acham significa culpa, ta'á, andar errado. Em grego, isso nós falamos em hebraico, agora em grego, pecar, né? Armatia, essa é a palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento, né? E na Septuaginta, tradução por 72 sábios, né? Judeus no Antigo Testamento e parte do Novo Testamento em grego. Então foi a tradução que eles fizeram, né, do Antigo Testamento, que era em hebraico para o grego, e o Mateus, que era em aramaico, em grego, que significa um desvio do caminho da justiça. Adíquia, injustiça. Anomos, usada para se referir àquele que transgride a lei. Parapitoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. Poneros, geralmente se refere à iniquidade moral. E muitos outros termos, né, em hebraico, tanto em grego, que não vamos citar todos, porque senão não daria para a gente sair só desse pedaço, não? Todos esses termos, quando aplicado à ideia de moral, geralmente são traduzidos por palavras que revelam o pecado em seus mais diversos aspectos, como culpa, maldade, depravação, perversidade, iniquidade, injustiça, desobediência, rebelião, impiedade, prostituição, imoralidade e muitas outras palavras relacionadas ao pecado. Então, tudo isso está descrito na Bíblia, né? Todas essas palavras são para aqueles que não entrarão no reino de Deus, né? Por causa do pecado, esses serão condenados. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a palavra diz que todos nós pecamos. Ninguém nunca alcançará o padrão divino, não? De absoluta perfeição moral e será digno da sua glória. Portanto, se houver alguma salvação, ele deverá acontecer de outra maneira. Então, ninguém vai chegar ao padrão divino, ninguém vai ser perfeito, né? Deus fala que não tem ninguém perfeito aqui na terra, né? Lá em Gálatas 3,10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei, na Bíblia, né, nos Pentateucos, nos 5 livros de Moisés, para fazê-las. Então você vê que, né, as pessoas que estão debaixo da lei é porque estão no pecado. Quem não está debaixo da lei é que não tem pecado, né? No Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3,12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Quer dizer, se você obedecer à lei, você viverá pela fé, né? Viverá, né? Como está aqui, o justo viverá pela fé.
E pela fé é obedecer às leis, né? Para poder cumpri-las. Pela palavra de Deus, na Bíblia, diz que o pecado entrou na humanidade na queda do homem. Quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Senhor, desobedecendo uma ordem dada por Deus, né? E a partir dali o pecado contaminou a natureza humana, de tal forma que fez com que o homem se encontrasse em pleno estado de depravação, incapaz de se livrar do pecado e fazer o bem em relação a Deus. Então veja que o pecado ali começou com Adão e Eva, e isso contaminou toda a criação do ser humano, né? Porque o ser humano passou a já nascer pecador, né? Porque já no coração do homem já tem essa índole, né? O homem já tem a índole de fazer as coisas erradas, né? Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore de jardim comerás livremente. No Gênesis 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então veja que Deus falou para ele, se você comer daquela árvore, morrerá. Mas não era morte física também, né? Era morte espiritual também. Porque além de Adão e Eva ser perfeitos lá no paraíso, ele não tinha tempos de vida, né? Ele viveu muitos milhares de anos lá dentro do paraíso. Então ele não sabia o que era a morte. A morte para ele era algo estranho, mas Deus aqui está falando também, morrerás, significa que ele também morreria espiritualmente, né? Além de morrer materialmente, morreria espiritualmente. E isso aconteceu quando ele pecou, lá em Gênesis 3, né? Quando a Eva foi enganada pelo diabo, né? Pela serpente que falou para ela, não, pode comer que certamente não morrerás, né? E ela viu que era agradável à vista, boa de se comer, e aí foi iludida e comeu, e pecou e deu para Adão e Eva, e ele também comeu, né? E transgrediu uma ordem de Deus, o primeiro pecado, o pecado original, né? Então veja bem que esse pecado fez com que todos nós fomos destituídos da glória, e nós agora somos carnais. Então na hora que ele comeu aquela árvore do fruto da ciência do bem e do mal, ele passou a ser carnal. E a primeira coisa que ele fez foi coser, né, vestiduras com folhas de figueira para se esconder, né, o sexo, porque aí ele descobriu o que era o sexo, né? Ficou com vergonha, e quando Deus veio falar com ele, ele se escondeu. Aí Deus perguntou, por que se esconde de mim? Né? Porque por acaso comesse da árvore que eu falei para você não comer? E ele falou, né? Foi por causa da mulher que tu me deste, quer dizer, já pôs a culpa na mulher. E a mulher falou, mas foi a serpente que me enganou, né? Então a culpa nunca é de ninguém que peca, né? Sempre a culpa é de alguém. Aqui a culpa era de Deus e a culpa passou a ser também do diabo. Após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo suas decisões, desejos e vontades, estão inclinadas ao mal. Assim não há um ser humano sequer que não possua uma natureza decaída, pois todos já nasceram nesse estado de pecado. Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Mas Davi já disse isso antes, né? Davi já disse mais de 1000 anos antes de Paulo, né, estar aqui falando, lá no Salmos 14, Salmos de Davi, diz assim, 14:3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Novamente do Salmo 53:1, Salmos de Davi de novo, ele disse, e disse os nécios, né, ignorantes e tolos, no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. Então, veja bem que essa palavra corrompida, né, aparece pela primeira vez em Gênesis 6:5, né, para descrever a perversidade antes do dilúvio. Então lá em Gênesis 6:5 diz assim, e viu o Senhor que a corrupção do homem, né, ou a maldade ou a iniquidade, conforme as traduções,
do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, né? Esse é o pecado original, né? Esse é o pecado original que veio desde o começo, né? Esse estado, uma condição de qualidade de pecador, é chamado de pecado original, pois ele não ocorre por imitação ou influência externa, mas é devidamente da raiz da raça humana, ou seja, o pecado de Adão foi o pecado de toda a humanidade, e assim todos os homens já nascem com uma natureza pecaminosa ou corrupta. Então, quando falo pecado original, é o começo do primeiro pecado de Adão e Eva, da desobediência, né? E aí causou o quê? Com que o povo ali antediluviano fosse todo morto por causa do pecado que eles cometeram, né? E a iniquidade ali corria solta, né? Como depois em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, né? Deus destruiu, porque Deus, ele antes de amor, ele é justiça, né? E a justiça de Deus cai para os pecadores, para os ímpios, e não para nós, né? Para nós não cai a justiça de Deus, para nós cai a graça de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Um homem, Adão, trouxe o pecado, a sua penalidade de morte, para a raça humana. Esse pecado original também é a raiz de todos os pecados cometidos pelos homens durante a sua vida, que geralmente são chamados de pecados factuais. Tais pecados possuem uma fonte no pecado original e são todos aqueles que os homens cometem no decorrer da sua vida. Então, esses pecados factuais são aqueles que o ser humano comete, e ele se originou primeiramente do pecado de Adão e Eva. Então veja que, né, tem muita coisa aí que está acontecendo, e nós estamos aí passando aí e vendo que o ser humano está cada vez mais se degenerando novamente, até chegar, né, o último julgamento, lá no julgamento final. Então, aí sim a coisa vai mudar. Assim, esses pecados factuais podem ser tanto interiores como pensamentos perversos, cobiça e outros, né? E outros mais, como pecados exteriores, né? Como são os outros pecados exteriores? Furto, roubo, mentira, fraude, né? E outros mais. Então veja bem que os pecados interiores, né? Os pecados factuais podem ter interior, aquele que vem de dentro, né? Nossos pensamentos. E o pecado exterior, aquele que vem das nossas atitudes, né? O furto, o roubo, a mentira, a fraude e muitas outras coisas. Logo, é correto afirmar que o homem peca tanto por seus pensamentos como por suas obras, palavras e mesmo por omissão, ou se fazem indiferentes à injustiça e à maldade. De qualquer forma, a justiça de Deus exige a punição de todos esses tipos de pecados. Então a justiça de Deus tem uma punição. Lá em Mateus 12:36 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, tudo que nós falarmos de ocioso, tudo que for de pecado, nós vamos dar conta lá no juízo. E aqui em Apocalipse 20:12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então veja bem, não vai ter como escapar, porque aqui diz que abriram os seus livros. Então não é só o livro da vida, tem o livro da consciência, tem, né, o mural lá nos céus, que é tudo que aconteceu aqui, está tudo lá. A consciência é tudo que nós fizemos, né, não tem como negar. E tem outros livros também que vão ser lá abertos, e se o seu nome não estiver no livro da vida, então aí sim você vai estar morto, tanto fisicamente como espiritualmente. Essa foi a consequência, né, do pecado que foi cometido
né, lá no paraíso e passou para toda a humanidade. Mas há uma saída. Eu vou só dar um versículo aqui e a semana que vem nós vamos falar a segunda parte, né, o que é o pecado. Há uma saída, 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. No 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então esse é o último inimigo que nós vamos aniquilar. É a morte. Então o pecado começa aí, começamos hoje e sábado que vem eu vou falar a segunda parte, né, sobre o pecado. Amém? Você que gostou, põe aí um joinha aí, inscrevam-se, não esqueça de se inscrever, compartilhe com seus amigos. E se vocês querem ver outras séries, né, é só entrar lá no meu canal, no playlist, nesse canal mesmo, no playlist, e veja as séries que já tem lá. Essa é a 99 postagem. E nós vamos terminar nas 100 postagens falando do pecado. Aí eu vou começar a fazer matérias novas, né? Começar a mudar um pouco mais e ter outros assuntos interessantes. E se vocês querem que eu comente alguma coisa, passe para mim o que vocês querem, né, saber, para mim poder também fazer uma postagem. Ou se você tem algo também para oferecer, me passa também que eu vou postar em seu nome, né? Porque nós temos que ser abertos, que a palavra de Deus é para todos, não é só para mim e para alguns, não. É para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Então não se esqueçam de fazer as perguntas também, se tiverem dúvidas, né? Pode perguntar nesse mesmo canal. Amém? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.